E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Por aqui, gente, já imagina, né? Tá incrivelmente bem. Eu tô aqui com um grupo que eu sou extremamente fã. Vou dar uma segurada para não dar uma tietada no meio da entrevista. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo. E se você é fã do Ao Cubo, já compartilha essa entrevista que eu acho que vai ser extraordinária. Eu vou deixar cada um se apresentar, para quem não conhece, né? E, enfim, vamos nessa, porque o tempo é curto. Opa, salve, salve! Eu sou a Luliana, mais nova integrante do grupo. Isso aí, eu sou o Kleber Ao Cubo. DJ FJ Ao Cubo. Gente, o Ao Cubo já tá aí na cena desde 2003. Isso, 2003. É uma banda cristã, é um grupo cristão que já tocou várias gerações com seu som, inclusive eu. E eu vou começar perguntando sobre o novo lançamento deles, que minha filha é apaixonada, eu também sou. Gente, a música Dança da Vitória surgiu na pandemia, né? E já se tornou um grande sucesso. Mas como foi a pandemia para o grupo Ao Cubo? Como foi estar longe da galera? Porque, né? Eu acho que vocês se recarregam com a energia do povo. Como é que foi ficar longe? Todos nós somos muito sinestésicos, né? A gente vive de relação, de relacionamento. A gente gosta muito e acredita que o palco, as pessoas, assim, tem tudo a ver com o nosso chamado. E ficar distante das pessoas pra gente foi muito difícil. A gente viveu aí num tempo de crise que eu digo existencial, crise de não ter pessoas para se relacionar próximo, de tocar em gente, né? Mas foi um tempo também onde a gente conseguiu entender muita coisa, a gente conseguiu evoluir como ser humano, como cristãos, né, se aproximar mais de Deus também e perceber que nós nunca estivemos no controle das coisas, né? Deus mostrou pra gente nesse período que Ele é quem está no controle de todas as coisas. Foi, eu acho que a maior lição que a gente tirou desse momento, dessa fase que foi muito difícil pra gente. Sem tirar as percas, né, que a gente teve e tal, foi muito triste e tal. Sim. Mas como tudo se faz novo, né? O choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã e a alegria vem com a música Dança da Vitória, né, Lu? Isso mesmo, mais nova música aí, nossa. Já dancei horrores com ela. Tá Vamos parar de tietar. Já uma dança, tipo falar da Dança da Vitória, realmente esses problemas, situações que aconteceram durante todo esse tempo, então é uma questão de um alívio, né? Vamos dançar a Dança da Vitória. Independente do que aconteça. Então, esse é o intuito da música mesmo. A gente declarar a vitória independente da situação que a gente se encontra hoje. A gente já declara antes mesmo de viver para Exatamente. lançar para o mundo espiritual. Se estiver vivendo também tem que declarar a vitória, porque senão... Exatamente. A Dança da Vitória é uma manifestação de fé. Sim. Você ter algo para você comemorar, mesmo não tendo tocado ainda. Mas, eu já vou ter uma Dança da Vitória que daqui a pouco a minha bênção vem, a minha vitória chega e eu vou comemorar dançando. A vida é uma montanha-russa. Já pensou a Dança da Vitória? Já. Eu só não gravei. Vai mostrar pra gente aqui hoje, no final da entrevista? A gente vai dançar todo mundo junto, não é possível. Gente, a Dona Kelly fez parte de uma longa trajetória aí do grupo e passou a coroa para uma belíssima moça aqui. E como é para você tomar a frente dessa responsa, dessa trajetória? Como é que particularmente, estar arrasando? Obrigada, eu agradeço. Pra mim, a parte mais forte de tudo isso é saber que eu sou referência para outras meninas. E no começo desse processo, né, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou ser referência para essas meninas se eu tô na adolescência ainda? É uma fase muito complicada, né, que eu ainda tô pegando algumas coisas e formando pensamentos. Mas eu descobri, hoje em dia eu sei, né, que é exatamente isso que eu preciso passar para essas pessoas, sabe? Que a gente vai errar, que a gente vai acertar e que, mano, que a gente precisa buscar Deus sobre todas as coisas e saber que Ele é nosso melhor amigo, que Ele sempre tá com a gente. E é exatamente isso que é o meu legado, sabe? É o meu chamado. Eu acredito que eu vim pra Terra pra mostrar isso para as meninas que são assim como eu, para as meninas que não são como eu, os homens também, os adolescentes. Está à frente de uma geração. Exatamente. Que eu creio que a nossa geração é uma das últimas aí, o Senhor já está aí nas portas, então a gente realmente tem que mostrar a nossa potência em tudo que a gente fizer. Também é uma coisa assim que toca muito, essa questão de crise de identidade, tive muito.
na minha adolescência e me encontrei agora, com 27 anos, depois de casada, depois de filhos, e ver a juventude, que, como você, resplandecer e mostrando realmente aquilo que Jesus nos ensina diariamente. Para mim é maravilhoso isso, né? Poder mostrar que é genuíno esse sentimento em mim e poder saber que as pessoas têm esse sentimento genuíno também, né, dentro delas. Maravilhoso. Eu acho que um adolescente que não tem crise existencial, ele pulou a etapa. Porque eu acho que faz parte da vida de um adolescente ter crises, né, existenciais. De tentar entender o mundo, de achar que o mundo não entende ele, de achar que os pais não entendem os pensamentos, que eles já sabem das coisas, enfim. Eu acho que faz parte da consciência de um adolescente. Eu passei da adolescência esses dias, ainda tenho. É praticamente isso. Eu acho que todo ser, né, ele passa por esses momentos. É muito importante, assim como a Luliana falou, de entender que isso é uma fase que vai passar e que nós que passamos por esse momento, nós temos uma experiência, né, uma certa experiência, mas ainda nós não estamos livres de continuar tendo essas crises existenciais. E a Luliana, que está nessa fase da adolescência, sofrendo uma transição, né, de adolescente para a juventude, onde ela pode compartilhar com os jovens essa experiência dela, né, de vencendo a crise existencial, estando junto com pessoas que acreditam nela, potencializando a voz dela. Então, eu acho que esse é um momento muito importante. Acredito que os adolescentes, principalmente dentro das igrejas, ainda não tiveram uma referência com a idade aproximada dela, para poder ser porta-voz, para poder comunicar isso para eles também, para mostrar que não está tudo perdido. Até porque eu acredito que quando a gente chega nessa fase, além das crises de nós mesmos, há uma cobrança ao redor e aí isso traz o medo, o bloqueio, aí você fica assim, pô, eu gosto disso, mas será que é o que os meus pais querem para mim? Tipo assim, era para eu ser delegada, era para eu ser advogada, médica, e eu tô aqui na comunicação feliz da vida. Não, e olha só que legal. Vamos falar vamos usar esse assunto. Quem, dentro desse mundo evangélico, né, que tem aproximadamente entre 13 e 17 anos, que tem como referência, quando eu digo referência, que olha nas mídias, que olha assim, para o alto, né, e consegue ver alguém parecido, consegue ver alguém que tem uma comunicação parecida. Porque os adolescentes, eles acabam tendo como referência pessoas da nossa idade ou pessoas da idade da sua filha. É tipo assim, ou vai ouvir as músicas da Aline Barros e Diante do Trono Infantil, ou vai ouvir ao Cubo, Tom Carf, Thales Roberto, que tem uma informação um pouco mais espessa, um pouco mais, né? Mais séria, carregada de história, né? Mais carregada de história. Então, eu acho que a figura da Luliana, nesse momento, é uma figura muito importante para conectar esses adolescentes e adolescentes, né, para esse legado. Para essa nova geração também, né? Vamos lá, DJ FJ, vocês ficaram aí 3 anos em descanso, 3 anos curtindo família, e como foi para você, depois desse tempo, tirar a poeira dos equipamentos e criar esse som tão envolvente que foi Dança da Vitória, trazer essa batida aí maravilhosa? A gente tá descansando entre aspas, né? A gente descansou no estúdio. Sim. Na verdade, nem descansou no estúdio, tá com um álbum pré-pronto, a gente fez algumas músicas, alguns laboratórios desde o ano passado. E aí, agora com essa nova casa, a gente assinou com a Universal Music, né? E aí, a gente apresentou o projeto para eles. E aí eles falaram, não, vamos fazer uma música nova. E a ideia de a gente fazer a música Dança da Vitória foi realmente de trazer os jovens. Isso é uma música que influencia o TikTok e tal, por conta da entrada da Luana também. E também trazer uma parte séria da ideia da música, não só refrão, né? E aí, como a gente já tem um estúdio nosso mesmo, onde a gente se encontra dentro da Play Produções lá, a gente vai fazer esse laboratório onde saiu essa música, produzida pelo DJ Dri e por mim também. Mais 3 anos a gente vem fazendo show, vem trabalhando, vem viajando no Brasil fazendo testes. Fazendo testes, muitas coisas aconteceram nos 3 anos. Agora, com relação à parte musical mesmo, agora a gente tá... meio que se renovou, né? Tudo se fez novo e a gente lançou essa música.
tem outras músicas para lançar, tem outros projetos para vir. Acho que agora não vai ter mais 3 anos não, pode ficar tranquilo, lá tem mais música atrás. Nós, nesse período, nós não fizemos só a Dança da Vitória. Nós construímos aí pelo menos umas 10 músicas, onde 7 músicas a gente tá num processo final de conclusão, né? Então, assim, a gente vem fazendo bastante coisa, a gente vem... Essa poeira tá sendo tirada dos equipamentos já tem um tempo já. Mas a gente escolheu uma música agora pra gente poder fazer um trabalho, dar uma atenção especial pra ela, pra gente mostrar essa cara nova. Pode dar spoiler, não? Vamos lá. Cleber, tu tem um testemunho, tu é um testemunho vivo. Desde o ventre da sua mãe você foi guardado e consagrado antes mesmo de nascer. Mas a gente que é cristão sabe que o nosso testemunho ele é diário. E que tem temporadas, né? A gente vive de temporada. A gente apanha, aí ensina para os outros, apanha de novo, ensina para os outros. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouco do que o Senhor tem feito na sua vida nesse tempo. Deus tem sido muito generoso comigo. Quando eu era jovem ainda, eu não imaginava que Deus seria tão generoso comigo. Eu sempre ouvi a frase, Deus é bom em todo tempo. E eu vi as pessoas repetindo depois, em todo tempo Deus é bom. E eu não imaginava que Deus seria tão bom comigo, a ponto de permitir que eu vivesse tantas coisas que eu tenho vivido, escutado tanto testemunho de tantas pessoas através dos nossos testemunhos. Hoje mesmo eu recebi uma notificação de uma amiga falando, eu recebi aqui uma mensagem de alguém que estava sofrendo algum problema e a música de vocês ajudou muito ela e tal, manda uma mensagem para ela e a gente recebe essas mensagens diariamente. Então isso pra gente já é algo assim, já é um testemunho a se contar, porque na minha adolescência eu não esperava que eu viveria até os 18 anos, eu achava que eu não passaria dos 18 anos de idade. E eu acho que daqui uma semana e meia eu completo 45 anos de vida, então eu acredito que a minha vida é um louvor ao Senhor, a minha vida é um rap, né? A minha vida é um rap e eu sou grato a Deus e tudo que eu posso fazer, eu tento colocar à disposição do Evangelho para ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Hoje eu sou casado, tenho 23 anos de casado, sou pai de 3 filhas, a Luliana é uma das minhas filhas e sou muito feliz, envolvido com jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu, mestre de jiu 2 graus na faixa preta, já formei 6 faixas pretas. Tem um projeto social lá na Zona Leste de São Paulo com aproximadamente 300 crianças que treinam no nosso projeto. Sou envolvido com a causa contra o racismo, né, na região onde eu cresci. Sou envolvido também com a beleza, com a estética para o povo afrodescendente. Então, assim, eu sou envolvido com muitas coisas e que me completam, porque são coisas que eu procuro oferecer a Deus de volta com os meus talentos. Então, esse é o meu testemunho que eu posso contar hoje, de que eu percebi que com a minha natureza, eu não chegaria muito longe e pela misericórdia de Deus, eu estou completando 45 anos de idade hoje, vendo e reconhecendo muitos talentos e devolvendo esses talentos de volta para o Senhor como oferta de gratidão. E alcançando gerações. Não, você falou aí de jiu-jitsu, alguém ali quase explodiu. Quem começou no jiu-jitsu tem pouco tempo, num projeto também social lá da nossa cidade. Que legal. O pai dela fez parte desse projeto e agora eu consegui colocar ela no projeto e ela tá muito contente também. Na hora que você falou jiu-jitsu, ela... na cadeira, quase explodiu. Mas maravilhoso, eu acompanho um pouco lá das lives que você faz na barbearia e tudo mais, incrível. E eu acho que é exatamente isso, né? Igual na parábola dos talentos, é realmente se perceber o seu talento, multiplicar e devolver ao mestre, assim, muito, muito mais. É isso mesmo. Vamos lá. Luliana, você cresceu nessa atmosfera, na família ao cubo, e você sempre sonhou em dividir os palcos com seu pai? Sempre. Minha vida toda. Eu não conseguia acompanhar todos os shows presencialmente, né? Mas eu assistia pelo YouTube, assistia pelo Instagram, ficava acompanhando. Tendo essa figura tão forte, né, na minha casa, o tio FJ, a dona Kelly, o Feijão, eles fizeram parte da minha história, né? E eu via como eles
conseguiam alcançar a vida das pessoas através da palavra, através do rap, que é algo que eu também sou apaixonada. E vendo essa minha paixão, essas duas minhas paixões, né, que são o evangelho e o rap sendo propagados e mudando tantas vidas, mudando tantos pensamentos, mudando tantas atitudes, eu falei, mano, é isso que eu preciso seguir. É aí que eu preciso estar. Exatamente. Agora, Kleber, conta pra gente como é que foi que você, quando você olhou pra ela, né? E viu que a sua princesinha ia fazer parte do negócio. Falou, não tem jeito. A menina quer, a menina vai ter e ela vai acompanhar. Uma vez, tanto o DJ quanto eu, nós temos um amigo em comum, que é o pastor Vitor, que ele foi um pastor que acompanhou o Alcubo durante muito tempo, né? Ele ministrava a gente periodicamente. E uma vez ele falou sobre ensina ao seu filho no caminho que ele deve andar e quando ele crescer ele jamais se desviará. E ele falou pra gente qual o cerne desse texto. Ele falou que esse texto não é somente você pregar o evangelho para o seu filho, mas você perceber qual a inclinação que ele tem e você ensinar ele, né? Com base naquela inclinação e você potencializar isso para que ele seja uma pessoa bem-sucedida naquilo que ele está predisposto e que ele jamais se esqueça no futuro. E aí eu lembrei disso, né, durante muito tempo e a gente sempre... Quando eu falo a gente, lá na minha casa agora, né? A gente sempre procurou olhar com atenção a inclinação das nossas filhas. Então, uma das nossas filhas, ela é missionária. Ela tem 21 anos e ela é missionária em tempo integral desde os 18 anos. Então, a gente percebeu essa inclinação e potencializou isso nela. A Luliwana, a gente percebeu que a inclinação dela é artística. Então, a Luliwana, ela não gosta só de rap. Ela gosta de desenhar, ela gosta de moda, ela gosta de maquiagem, ela gosta de muita coisa que envolve a arte. Então, a gente percebeu que a gente precisava potencializar isso nela e a gente, como o rap, né, a poesia e o ritmo tá envolvido assim, né, dentro da nossa casa por conta do Alcubo. Sim. Então, ela acabou sendo envolvida por isso desde muito pequena, muito cedo. Então a gente já viu essa inclinação e trouxe ela para participar de várias coisas. A Luliwana participou da TQG, aquele no final, ela participou de um videoclipe da gente da música Game Over, né, DJ? Da música Game Over também. Então ela sempre estava envolvida ali em ensaios, gravações, participando do lançamento do videoclipe. Do videoclipe não, do Do DVD álbum. e do CD, né? Fôlego. Do álbum Fôlego. Maravilhoso, extraordinário. Agora vamos lá, DJ FJ, quais são suas grandes inspirações para esse novo tempo do Alcubo? Porque em 2003 o Alcubo tinha uma vibe, um sentimento, eu acho que trazia mais assim, uma história mais carregada, né? Tipo, enfim, tocava mais no sentido... Vocês entenderam, né? Não consigo falar. Qual sentido? Assim... Pode falar, na lata. Pá, pum, pá. Eu acredito que era mais sobre a galera presidiária, a galera que era injustiçada, tinha mais Linguagem músicas mais mortes, né? Era mais direcionado para um público. Exatamente. E agora mais a graça que nos alcança todos os dias. Como você está se renovando no som para trazer esse novo tempo? Quais são suas inspirações? É uma boa pergunta, hein? Nossa. Não? É. Agora deixa eu ver como é que eu vou responder. Eu já a minha trajetória de DJ, eu já sou DJ desde quando eu fazia os bailes nas casas, assim, então, nos clubes, a minha referência é a black music, né? Sim. A música negra, ela já entrou na minha casa, dentro da minha casa, desde quando meu tio era DJ, entendeu? Então ele mostrou a arte de DJ pra mim, então o que eu faço quando eu vou produzir? Eu pego samples, que para quem não sabe são pedaços de músicas antigas, que o hip hop faz isso, e eu tento trazer isso para agora, para a linha agora, para as batidas, para as melodias de agora, tudo, então fazer essa mesclagem, mas assim, sem perder a minha identidade, sabe? Então a gente, o Alcubo já vem com essa questão de sample. Agora, sobre o Alcubo também tem essa questão de ele ser meio metamorfósico, assim, sabe? Uma hora tá na TGG, uma hora tá na 1980, uma hora tá na Vaso, uma hora tem a Coração a Mil.
Sim. Então a gente não se prende num tema só. Vamos falar de periferia a vida toda, vamos falar de crime a vida toda. Aham. Apesar que todo mundo vem da periferia e são as realidades que a gente vive, né? A Sim. gente vai lá e vive isso daí. Então, quando a gente vive aquilo ali, a gente procura falar daquilo que a gente vive. E nesse disco novo, a gente vai falar de músicas mais contundentes, músicas mais evangelísticas, que vão atrair mais a periferia. E eu busco também, dentro das minhas produções, parceiros, meninos novos, que têm essa visão para poder falar, poxa, né? Trazer essa visão para poder complementar isso daí. E as minhas referências é essa. Agora, referência musical, eu ouço, nossa, eu gosto muito do Thales Roberto, que vou falar músicas assim, que você gosto de Richard Fire, Commodores, gosto de James Brown, né? Na linha do gospel, eu falei, o Thales, gosto sim. tem uns meninos novos também, o Bruno Ramos, né? O Tiagão, sabe? Pateta Código 43. Essa linha que são essa linha mesmo, o pessoal que Sim. fala música mais contundente e tal. É quando você fala na lata, assim, quais as referências, a gente... Mas acho que já deu mais ou menos pra você entender que... Não, eu entendi. A gente viveu, no começo do Ao Cubo, uma fase onde a gente precisava colocar algo que estava preso para fora. Né? Então a gente ficou... Era como se fosse uma garrafa de refrigerante agitada, com muita pressão dentro, e alguém chega e... Psh, e a gente precisava colocar tudo que a gente tinha para fora. Então a gente foi colocando tudo que a gente estava vivenciando na comunidade, tudo que a gente vivenciou em história, até aquela época, desde muito cedo até aquela época. De lá para cá, a gente vem vivendo outras coisas também, não só isso. É outra temporada. Mas a gente teve filho, a gente vai vendo como que é construir, sabe, na educação de um filho, a gente vai vendo como que é viver debaixo da graça, a gente vai vivendo muita coisa nova. Então a gente vai construindo um Ao Cubo a cada álbum, sabe? Tipo, o Ao Cubo de 2003, mas acabou o Ao Cubo de 2003. Não, é o mesmo Ao Cubo. Se renovou. É que a gente pegou um pouco daquilo. O bispo da minha igreja, uma vez ele falou assim, quando eu fui consagrado a pastor, há uns 2 anos atrás, e ele falou assim, agora vai piorar as coisas. Aí ele falou assim, as pessoas elas costumam achar que quando elas são consagradas a pastor, a vida delas mudam. Aquilo que elas eram antes, elas matam e agora elas vivem uma vida nova. Mas na verdade é uma vida acumulativa. Você aprendeu, você se converteu, você aprendeu, virou um diácono, um servo, depois de diácono você virou presbítero, depois de presbítero você vai... E toda aquela responsabilidade que você vai adquirindo desde servo, diácono, você vai trazendo tudo para sua carreira pastoral Tudo só também. aumenta. Então o Ao Cubo de hoje, ele não é um Ao Cubo só de hoje, ele é um Ao Cubo de 2003, 4, 5, 7, 10, 14, 19, 21. Sem contar que a gente passou várias gerações, né? Já tá vindo mais de uma Exatamente. geração, né? A gente tem que comunicar com essa geração. Não tem jeito. A linguagem de hoje não é a de lá Exatamente. A atrás. princesa é um exemplo, né? Exatamente. Ela escuta a gente e não tem como, às vezes, Sim. A gente- caçando- Tem clássicos que vão ser eternos, né? Mas é que nem ela falou. Essa geração, a gente tem que saber se comunicar, senão a gente fica pra trás, não tem jeito. É verdade. Não, eu assim, fui muito tocada no álbum, naquela sala, e tipo assim, eu só tinha acesso àquilo, porque eu não tinha condições de ir lá comprar o CD, não tinha acesso à internet, ao computador e nada. E aí, anos depois, eu fui alcançada com outro álbum, então assim, e completamente diferente, mas tocou a minha vida naquilo que eu estava vivendo naquele momento, porque foi exatamente na época em que meus pais estavam ali naquela confusão, mora comigo, mora com ela, mora comigo, mora com ela, e eu não vou falar muito, senão eu vou chorar, mas a música Filhos realmente foi um baque muito grande, e às vezes eu escuto no carro e fico ali cantando emocionada, aí ela olha pra mim, mas você tá triste? Eu falei, não, filha, é porque traz a memória, né? Então Enfim. você vê, né, a música Filhos é uma música que a gente não gosta muito da música, não é que a gente não gosta da música, mas a gente não gosta de lembrar O a tempo história da dela. música da nossa vida, entende? Então, pra gente foi difícil escrever. Eu Pra imagino. gente foi difícil interpretar e produzir uma música dessa. Jeff J cresceu longe do pai dele. Eu cresci longe do meu pai também, né? Dona Kelly na época também teve um problema muito sério. O Feijão, que também era integrante do grupo do Ao Cubo, o pai dele faleceu, ele era muito novo. Então, a nossa realidade
naquele momento era uma realidade assim trágica para poder se sentir à vontade cantando a música. A gente não se sentia à vontade. Era uma música que falava sobre a nossa realidade, mas trazia peso. Mas a gente sabia da importância que ela tinha. No começo, a gente, né, DJ, a gente falou, a gente grava mesmo? Será que a gente vai se sentir confortável de saber que essa música... Mas, no momento, a gente falou, essa música vai ser importante para as pessoas. Sim. E ela é importante para as pessoas. Sim. A gente tem muito testemunho de pessoas que se aproximaram dos seus pais, pais que se aproximaram dos seus filhos, porque eles ouviram a música, né? Então, com certeza, a gente não se arrepende hoje de ter feito o que a gente fez na época. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? A gente, às vezes, fica com medo de botar para fora, mas o nosso testemunho, ele alcança, né? Dói na gente, nos envenena, e aí a gente tem que transformar num antídoto e realmente lançar. Ai, maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Essa aqui já foi. A música 1980 já conta o seu testemunho, né? Uhum. Mas eu queria que você me contasse um pouco de como Jesus te encontrou, DJ FJ. Na verdade, essa é pra você. A música 1980 já conta o testemunho do Kleber, mas eu queria saber como Jesus te encontrou ou como você encontrou Jesus. Acho que eu encontrei Jesus, né? Como eu te falei, eu cresci na periferia de Pirituba, né? Jaraguá, mais específico. E com pais separados, né? Então, assim, e aí teve um momento que eu cresci com a minha madrasta. E eu estudava de manhã, então para não encontrar com a minha madrasta, eu ficava o dia inteiro na rua. Então eu ia de manhã estudar, já ficava na rua. Quando dava 6 horas que meu pai chegava, para não ser maltratado pela minha madrasta, eu chegava, e aí a rua foi sendo meu pai e minha mãe, né? Mas no meio do caminho eu encontrei a música, hein? Lógico, passei por várias fases, me envolvi com crime, me envolvi com muitas coisas erradas, com droga, mas a música no meio do caminho me encontrou também, que foi um processo, né, da onde eu cheguei até hoje. Foi um belo dia onde meu tio foi para casa da minha mãe, levou os discos e mostrou como que era ser DJ, mostrou 2 tocadiscos e tal, e transitando uma música na outra e tal, e aí eu comecei a gostar disso. Eu comecei a fazer os eventos, tinha uma equipe de som e fazer os eventos nas casas. Dentro disso eu tinha uma namorada adolescente, e uma vez, já resumindo, né? Uhum. Porque tem 2 momentos que eu encontrei Jesus. O primeiro momento foi quando eu arrumei uma rádio pirata. Eu tinha uma rádio pirata lá, e a rádio, a metade era meus bailes que eu fazia, e a outra parte era dos crentes que eu falava, né? E aí acabava a minha música, e aí tinha um programa evangélico, então tinha músicas que marcavam, que era a Banda Rara, Juízo Final, Kadosh, então, sabe? Então, eu já tava meio que assim. E aí essa namorada falou, minha mãe não gosta de você, né? Eu precisava ir pra uma festa. Então, pra gente ir pra essa festa, vamos na igreja com ela, lá. E aí a gente fica lá meia hora na igreja, só pra fazer uma médica com a minha mãe. E depois dali a gente vai pra festa. Ela libera a gente pra Ela libera, né? Porque ela não gosta de você, acha que você é maloqueiro e tal. Mas quando você ir na igreja, vai achar que você tá indo, né? Que você é um bom homem. Vamos na igreja dos crentes aí. Aí eu fui. E aí o pastor, que até hoje é muito amigo meu, o pastor Samuel, ele começou a falar, e eu comecei a chorar, né? Porque parecia que não tinha ninguém na igreja, só era eu. E falava diretamente, você que tá vivendo tem uns cultos que é personalizado, né? A rua tá te criando, você já passou pelo crime, seu pai e sua mãe foram separados, você veio aqui, e eu vim aqui para poder... Você vai... Não, filho meu, vem e tal. E aí foi um monte de coisa, E ela falava, você tá chorando, para, nós temos uma festa para ir hoje, não sei o quê. Eu falei, não, esse Deus esse cara tá falando comigo, ele sabe da minha vida. Aí ele falou, quem aceita Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, levanta a mão e vem aqui na frente. Eu fui o único, fui chorando, até segurou assim, falei, aí eu fui. E aí, dali eu nunca mais larguei a Cristo, e ganhei um ibope com a sogra, né, que agora não é mais minha sogra, e perdi a namorada, ganhei Cristo. Mas melhor escolha de todas. Começou num divisor de águas. E aí eu orei para Deus e falei, Senhor, eu tenho o dom de ser DJ, eu tenho o dom da música, e eu peço o Senhor, pela misericórdia, para que o Senhor traga isso para poder fazer para o Senhor aqui. Está aqui o orgulho. E aí a trajetória vai longa.
Maravilhoso. Agora eu vou repassar essa pergunta, porque filho de crente não é crente. E eu quero saber como... Deus não tem neto. Exatamente. Como que o Senhor te tocou? Como é que foi a sua primeira experiência? Ou se você ainda está nessa busca? Porque eu, particularmente, sou filha de crente, né? Cresci na igreja, mas tive muitas feridas na igreja e ficava, pô, Jesus só gosta dele, de mim ele não gosta. E, na verdade, ele só estava trabalhando o meu testemunho, que seria muito grande. Aí eu falei, pô, Deus, não podia ser um pouco antes, não? Mas, enfim, como é que foi que Jesus te alcançou? Eu vejo Jesus me alcançando todos os dias, né? Nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas ou nas máximas coisas. Em cada detalhe eu vejo a mão de Deus, é o toque dele, né? Mas uma das mais recentes que aconteceram, como meu pai disse, eu sou muito envolvida com a arte em si, né? Então, eu faço parte do Ministério de Dança da minha igreja e eu tava ministrando e a gente procura, né? Trabalhar com técnica, trabalhar com racionalidade. Mas houve um momento que eu tava ministrando que eu não entendi mais o que estava acontecendo. Algo me inundou que foi lindo, tanto comigo quanto com as outras pessoas da igreja. Quando eu senti aquilo, eu não conseguia mais pensar em técnica, não conseguia mais pensar mesmo, sabe? Eu só sentia, chorava, dançava, Mergulhou. e expressava o que eu tava sentindo naquela hora, sabe? E eu vi que com essa minha expressão, Jesus tocou a vida de outras pessoas também, sabe? Algumas pessoas foram me procurar nesse dia falando da importância de estar conectado com Jesus, da importância de ser amigo de Jesus, sabe? De estar próximo dele e falando para eu continuar com isso, porque Deus consegue me usar através da arte, entendeu? Deus... A minha família, né, já é usada através da arte, então acabei tendo essa herança, tanto deles quanto de Jesus Cristo. Sim. Na arte, então, essa experiência pra mim, mano, não esqueço. Todos os dias eu lembro dela e todos os dias ela arde no meu coração, todos os dias eu me arrepio quando eu lembro dela. E é isso. Aí fica pedindo, Senhor, só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez, deixa eu sentir só mais um pouquinho. Exatamente. Quando a gente... Tem muita gente que fica perguntando pra gente, pô, mano, mas vocês vão na igreja toda semana? Quantas vezes você vai pra igreja numa semana? Às vezes 3 vezes, mano, na semana. Não é a mesma coisa, não é as mesmas ideias, não é a mesma parada. E parece... Não é que parece, a gente fica em busca de sentir aquilo que a gente já sentiu. E a gente quer renovar essa sensação de novo, de sentir a presença de Deus dia após dia. E eu acho que é isso, viver em comunidade, buscar em Deus em comunidade, é isso. É você buscar viver novamente aquilo que te preencheu um dia, que você estava vazio e você foi encontrado por Deus, né? Então, eu acho que eu faço das palavras da Luana as minhas também. A gente procura buscar Deus todos os dias e sentir essa sensação que um dia a gente sentiu toda hora, né? Quando a gente pisa no Santo dos Santos, quer ficar lá pra sempre, né? Calma, só um pouquinho. Só pra você sentir um pouquinho do que é no céu. E tem muita gente que te tira. Pô, mano, você é mó bobão, você é mó bobona, vocês são novos, estão gastando o tempo da gente. Estão gastando muito tempo, para com isso, mano, até onde? Mano, daqui a pouco você vai ver, vocês vão cansar. Só que passa um tempo... Às vezes as pessoas procuram você depois para pedir conselho. Meu, ora por mim, eu sei que você é uma pessoa que está muito envolvida com a igreja, envolvida com o divino, com Deus. Deus deve te ouvir, mas o que me ouve, né, meu, intercede por mim. Você tem acesso mais fácil. Essa é a questão também de mostrar, né, para as pessoas, igual eu tinha falado no começo, de mostrar para as pessoas que Jesus renova, né, todos os dias. Ele se renova em nós, se renova na natureza, se renova na atmosfera, né? E as pessoas conseguem... Ele se renova tanto que as pessoas conseguem enxergar isso e perceber isso em quem ele se renova. Através das nossas vidas. É incrível como você falou sobre a arte. A arte, ela está sendo...
quebrando, né, um tabu da arte em relação ao evangelho, porque eu lembro que antigamente não se podia nem tocar bateria na igreja, que era um instrumento do diabo. A guitarra era instrumento do diabo, que era usado no rock. E hoje em dia a gente percebe que o Senhor toca até através de uma pintura. Eu estava assistindo um podcast da pastora, não vou lembrar o nome dela agora, que ela também é artista. E ela fez uma pintura e deu de presente para uma pessoa, e a pessoa colocou na casa dela. E aí um familiar dessa pessoa que ganhou o quadro chegou na casa dela com depressão profunda e tudo mais. Aí ele sentou de frente ao quadro e começou a chorar. Mano, o que tem nesse quadro aí? Tira esse quadro daí, que eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo parar de chorar. E assim, o Senhor, acho que nesse tempo, Ele tem levantado a gente em qualquer lugar. Cara, até fazendo uma comida, assim, tô orando ali, tu entrega para alguém, você toca e o Senhor ministra ali através de mínimos detalhes. E isso é extraordinário. E é maravilhoso estar nesse tempo. É verdade. Nós somos muito felizes por fazer parte dessa geração, por estar nesse tempo, ter vida para poder comunicar vida, né, através desse tempo, para as pessoas que não se sentem mais vivas, para as pessoas que precisam se sentir vivas, né, e ser esse refrigério, ser uma extensão de Jesus nessa geração, nesse tempo, que não é um tempo tão tranquilo, né, é um tempo difícil. Sim. Agora, para a gente encerrar, infelizmente, quais são as... Sim, só me deu 30 minutos. Quais são as expectativas de vocês para esse ano de 2025? Aí a gente já está encerrando o primeiro trimestre. Quais são os grandes sonhos que serão realizados nesse novo ano? Qual que é, DJ? Vários sonhos. Como a gente já falou durante a entrevista, a gente tem músicas novas para entregar, para trazer. A gente também está pensando em fazer um DVD de 22 anos, né, com a cara da Lu agora, para poder os maiores sucessos do Ao Cubo, dar uma roupagem nova para isso e tal. Sim. Para a gente começar esses 22 anos, tipo, tudo se fez novo, literalmente. Muitos eventos, graças a Deus as coisas começando a caminhar. Estamos aqui em Brasília, temos outros eventos, tem em Minas, São Paulo, um monte. E estamos trabalhando aí, pregando evangelho para os 4 cantos aí do mundo aí. E assim, quando Deus manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando Deus fala, vai e faz o ID. O importante é isso, ver vidas sendo salvas. Isso aí, esse ano é um ano da vitória. A gente lança a música Dança da Vitória, acreditando que esse ano será um ano vitorioso para as nossas vidas. Nós viveremos coisas que a gente ainda não viveu, né? E nós temos fé para isso. E nós veremos muitos testemunhos através das nossas canções, através das nossas ações. E nós queremos estar vivos até o final do ano para poder ver isso acontecendo. Não é verdade? Isso mesmo. Eu digo isso por conta própria, que eu vou falar para vocês que essa entrevista aqui, para mim, é a realização de um sonho. Eu estava dando uma faxina na casa, escutando o som de vocês no talo. E eu tenho um pouquinho de TDAH, então eu tenho que anotar tudo aquilo que eu vou fazer no dia, senão eu me perco. E aí eu fiz uma listinha de como eu tinha que organizar a casa, até achei ela hoje. E aí eu parei assim, eu falei, cara, imagina eu entrevistar o Ao Cubo um dia? Vou anotar aqui, escrevi, entrevistar o Ao Cubo. Isso foi no dia 21 de janeiro desse ano, e o Senhor já realizou mais um sonho esse ano. E sabe o que é legal? É que você acha que isso é uma realização apenas de um sonho seu. Mas, na verdade, isso faz parte de um plano de Deus para salvar alguém que está assistindo esse podcast hoje. Porque, muito provavelmente, Ele colocou isso no seu coração, você achando que era um sonho que você ia realizar, que você queria realizar, mas estava nos planos dele salvar a vida de alguém que foi impactado através de um trabalho que Ele colocou no seu coração também. Não deixando de ser um sonho seu. Sim! Né? Juntando o útil ao agradável. Agora eu vou fazer só a última pergunta, que foi uma seguidora minha, que eu postei que ia vir. Várias pessoas mandaram perguntas, mas essa aqui eu achei muito legal. Se vocês pudessem gravar um feat com um personagem bíblico, quem seria? E por quê? Nossa. Muito louco. Esse aí seria louco. Um personagem bíblico? Uhum. Eu gravaria com o José. Com o José? José dava um feat bom, hein? Dava, hein? Os irmãos. Bastante história. Bastante história. E você? Mano, eu acho que eu gravaria com Esther.
A Rainha Esther. Eu gravaria com um cara chamado André, que é irmão de Pedro. Um cara que não é muito popular na Bíblia. Não era, não. Ele era um cara muito popular. Quem você fala? Pedro ou André? Pedro. André era Ele foi a ponte para Pedro conhecer Jesus Cristo. E ele é um cara dos bastidores. Eu queria fazer um feat com alguém que era dos bastidores, né? Alguém que estava ali por detrás das câmeras, alguém que tinha essa vontade de fazer pontes, de levar uma pessoa. Eu descobri alguém que a gente está procurando há muito tempo. Então eu faria um feat com esse cara. Levava boas novas também. Agora vou colocar a minha resposta, quem eu gostaria de entrevistar. Moisés. História pra caramba também. História pra caramba. Mas é isso. Moisés. Vamos encerrar, não. Ai, já, meu Deus. Acabou! Você vai fazer a dança da vitória com a gente. Vai cantar Nós três vamos... Não, nós... você dança... Não, todo mundo. Não. Pode. Eu vou ter que pedir uma ajuda. Galera, eu quero agradecer a vocês que estão assistindo a gente. Assistiu até o final? Gostou? Curte, comenta, compartilha, porque a plataforma entende que esse conteúdo ele é relevante e vai entregar para muito mais pessoas. E é muito legal. E, enfim, agora a gente vai fazer a dança da vitória, tá? Ai, meu Deus. Mas, ó, não esquece de compartilhar. Manda pra todo mundo. Todo mundo precisa ouvir essa entrevista. É isso. Bora. Vem, Elô! Bora. 1, 2, 3, já! Lance sua dança da vitória. Lance sua dança da vitória. Lance sua dança da vitória.